Hoje você vai assistir a uma conversa impactante entre César Cavalcante, o professor Rodrigo Silva e também o Tassos. Esse conteúdo é extremamente relevante para os nossos dias, por isso te convido a assistir até o final. O link com a entrevista completa está aqui na descrição, caso queira conferir na íntegra depois. Entre os assuntos discutidos estão o anticristo e o possível fechamento das igrejas. É um vídeo que vai abrir os seus olhos. Fique ligado até o final e que Deus te abençoe poderosamente. Tassos, você consegue me falar historicamente quando que isso começa no Brasil, cara? Você acha que tem como a gente falar, faz 20 anos que tá pior, faz 40 anos, não sei. Como eu estava dizendo, a grande investida do progressismo do Brasil se dá, historicamente falando, no regime militar. No regime militar é quando a esquerda vê que vai lançar mão mesmo do comunismo ideológico, né? Nós falamos aqui outra situação sobre comunismo ideológico, que nada tem a ver mais com a economia, tem a ver com a ideologia. Quando o ataque passa a ser no âmbito da ideologia, separando as pessoas, e as teologias fazem uso disso. O professor Rodrigo mencionou teologias qualificadas, né? É interessante que Sol, ele diz assim, toda vida que você qualifica algo, você piora. Justiça social. A justiça social é menos justa do que a justiça por ela mesma, né? Então você veja que essa separação é que dá vazão a esse tipo de abertura. Então nós temos hoje o negrismo, que de fato tenta escravizar o negro, o LGBTismo tenta escravizar o homossexual, o feminismo, a mulher. Como que se, para quem tá ouvindo agora, eu conheço a teoria sobre isso, mas como é que é isso aí na prática? O que acontece basicamente é o seguinte, vou tentar resumir aqui. Durante Marx e Engels criam o comunismo como um sistema de pensamento que tem por intuito dominar a economia. Então é aquilo, né? A previsão deles é que a sociedade avança com um regime feudal, tem contradições, você tem uma revolução burguesa, você tem um regime capitalista, tem contradições, você tem a revolução operária, você tem então comunismo. Então teria feudalismo, capitalismo e comunismo. Só que isso não ocorreu. Um primeiro contra-exemplo a isso é a própria Revolução Russa, 1917, em que você tem uma sociedade feudal que passa para uma sociedade comunista com a burguesia irrelevante. Então, a partir daí, os pensadores pós-marxistas, incluindo o próprio Lenin, que mesmo na Revolução Russa ele tenta dar uma abordagem mais política e menos econômica, passaram a sair do âmbito econômico para ir para o âmbito ideológico. Então, pensadores pós-marxistas, como o Lenin e, notadamente, Antônio Gramsci. Antônio Gramsci é alguém poderosíssimo, porque nas suas cartas do cárcere, que ele escreve, estando inclusive preso sob o regime de Mussolini, ele diz que o ataque tem que ser no elemento ideológico, não mais na economia. Porque a economia... Eu acho que ele é a dobradiça do marxismo até essa versão que é hoje implantada nas escolas, por exemplo, na cultura. Em tudo. Cultura, entretenimento, educação, escola. Então nós temos hoje a separação no âmbito ideológico. Aí que vem o feminismo para separar a mulher do homem, o negrismo para separar o negro do branco, o LGBTismo para criar categorias de índole ideológica para tentar dominá-las. E as teologias são criadas como o intuito posterior de atacar os maiores obstáculos a este domínio ideológico. A teologia, essas teologias anticristãs, elas tentam destruir a igreja, que é um obstáculo. Então, como é que essas ideologias querem fazer? Querem dominar, por exemplo, a mulher, dizendo como ela deve falar, pensar e agir. Aí, essa é uma descoberta da Escola de Frankfurt, filosofia do século XX, que diz que o domínio da linguagem representa o domínio do pensamento e, portanto, o domínio da ação. Da forma que você fala, você pensa, da forma que você pensa, você age. Agora, o obstáculo a isso... Que aqui no Brasil isso aí tá avançado. Tá avançadíssimo. Porque já estão mudando a linguagem das pessoas, uma vez mudando a linguagem, a forma que você trata, e a forma que você trata é a forma que você entende, a forma que você entende, a forma que você... Não, mas veja bem, é mais grave do que isso. O seu pensamento está estruturalmente circunscrito à sua capacidade linguística. Você não consegue articular pensamento fora da linguagem. Então, a linguagem ela é destruída como uma forma de destruir o pensamento. Não é possível pensar fora dos limites impostos pela sua capacidade linguística. Então, esse é o grande a metodologia destes movimentos de separação de pessoas em grupos. Aí, o obstáculo a isso é a igreja e a família. E para atacar a igreja, eles usam exatamente essas teologias. Tem teologia feminista, teologia disso, teologia daquilo, tenta qualificar as teologias
para exatamente destruir o obstáculo que é a igreja. Por que é a igreja? Porque na igreja esses grupos não se sustentam. Na igreja não existe preto, branco, não existe, todos são um. Né? Gálatas 3:28, o apóstolo Paulo, enquanto 75% da população de Atenas eram de escravos, 50% da de Roma eram de escravos, o apóstolo Paulo diz, não há homem Aqui nem mulher, escravo nem livre, escravo nem livre, judeu nem gentil, todos são um em Cristo Jesus. Então o obstáculo é a igreja. Se nós destruímos a igreja, acabamos com o obstáculo contra os arroubos desses movimentos. Quais são as duas formas de destruir a igreja? Estratégia egípcia, estratégia babilônica. Estamos até escrevendo um livro sobre isso, vai sair próximo mês. Estratégia egípcia e estratégia babilônica. Em alguns lugares, a estratégia é egípcia. E o avanço do Estado comunista vai fechar as igrejas. A Nicarágua entrou agora entre os 50 países mais perseguidores. Agora, antes disso, na realidade em que estamos, é a estratégia babilônica. É infiltrar para destruir de dentro para fora, colocando câncer. Essas teologias são cânceres dentro da igreja. Pastor Rodrigo, o senhor fez USP, né? E o USP tem também toda essa... dá para perceber também todo esse poder do lado de dentro, lá da educação. O senhor entende que a educação como um todo tem uma programação interna para atacar a fé cristã? Ou isso é coisa da cabeça do crente? Como que o senhor se posiciona? É difícil falar assim, até que ponto o sujeito está sendo tensional ou ousado. Porque a gente não está dentro da cabeça da pessoa e corremos o risco de julgar de maneira errada. Então eu prefiro responder essa pergunta dentro do âmbito espiritual. No âmbito espiritual, eu posso responder assertivamente que há uma propaganda, uma agenda de Satanás para destruir a igreja. É um grande conflito entre as forças do bem e do mal. Isso há. E dentro desse conflito espiritual das forças do bem contra o mal, as pessoas, pelo seu comportamento, pela sua ideia, pelo seu compromisso ou infidelidade a Deus, elas se deixam levar ou pelo Espírito de Deus ou pelo Espírito do diabo. Eu vou dar exemplos bíblicos. Pedro era um homem sincero. Ele estava com o Cristo, 3 anos e meio andando com Jesus. E no último momento ali, o diabo usou uma fraqueza dele e falou com Jesus: Senhor, tem piedade de ti, que tal coisa a gente foi repreender Jesus ainda, porque Jesus estava falando da cruz. Jesus estava falando: eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Pedro, então, imbuído de toda aquela ideologia judaica da época, que o Messias tinha que ser um guerreiro forte para libertar o povo de Roma e não um servo sofredor de Isaías 53, o diabo colocou aquela ideologia na cabeça de Pedro naquele momento e ele falou, e Jesus, como tinha uma espiritualidade, Jesus era Deus, falou assim: para trás de ti, Satanás. Porque não foi, foi Satanás que falou através de você, Pedro. Temos ao mesmo tempo uma figura como Anás e Caifás, que deliberadamente se entregaram ao mal. Judas também, que fala que o diabo o tomou. Então a resposta que eu dou para não cair em julgamento de A ou B é que estamos em conflito cósmico do bem contra o mal. E os dois lados nos querem. Depende de mim qual espírito vai me tomar, se é o espírito de Deus ou o espírito do diabo. Porque o diabo toma a pessoa assim como o espírito de Deus toma, do mesmo jeito. O diabo imita Deus, só que não na qualidade. Imita como uma bolsa da Louis Vuitton que você encontra no 25 de março aqui. É igualzinho, parece, mesma cor, mas não tem a qualidade de Deus. Então, eu digo que sim, dentro da igreja, algumas pessoas bem intencionadas, eu diria até. Eu vou até arriscar, talvez bem intencionados. Eu não sei se eu poderia, não discordando de você, Tasso, mas eu não sei se eu poderia ser tão taxado, falar assim, tem uma agenda, esses pastores foram colocados pelo gramitismo. Essas pessoas cooptadas por essa ideologia, na minha opinião, elas acham que estão fazendo bem. Inclusive, então eu não vou discutir a sinceridade ou a honestidade pessoal de cada um, mas que estão a serviço do mal, sim. É por isso que eu analiso do ponto de vista espiritual. Não consigo enxergar esse quadro sociológico sem ver um conflito entre o bem e o mal por detrás de tudo isso aí. Tassos. Concordo, mas eu acrescento o seguinte: para que a pessoa se envolva na agenda do mal, ela não precisa ter o conhecimento intelectual do que está por trás de tudo isso. Então, você quer um professor, por exemplo, quer se envolver na agenda do mal, basta seguir Paulo Freire. É simples. Ele segue Paulo Freire de maneira ele está bem intencionado, mas segue alguém que está transformando alunos, para que alunos deixem de ser estudantes e passem a ser militantes de um programa que é contra a igreja. Então, Paulo Freire, John Dewey influenciaram fortemente a Unesco.
que influencia a destruição da educação no Ocidente. Então, é muito importante que nós saibamos disso. Nós não temos intelectuais em todos os lugares sendo utilizados. O que nós temos são idiotas úteis sendo utilizados por uma elite intelectual que promove essa ação destrutiva da educação, da pessoa, do ser humano, afasta a pessoa de Jesus Cristo por meio da destruição. As teologias progressistas, por exemplo, e humanistas são braços desse movimento para destruir a igreja como um obstáculo. Dito isso, eu só queria dizer que eu concordo plenamente com a visão de que é espiritual. Eu estava agora na Califórnia, estava lá ensinando lá no Reasons to Believe, e lá em Los Angeles estava passando lá uma passeata pró-Palestina com vários cartazes pró-Hamas. Não, você me falou, no dia mandou foto, foi isso? Foi, mandei. Foi. Eu fui nessa passeata para ver, né? Hamas é o mal, deve ser destruído, combatido em hebraico, inclusive, né? Diz que é uma sigla lá, mas na realidade em hebraico é o mal não só contra o outro homem, mas contra o próprio Deus. É a violência contra a armamento de sangue. Então, veja bem, eu estava lá na passeata quando eu vi uma porcentagem impressionante das pessoas que estavam ali eram pessoas do movimento político LGBTista. Pessoas que seriam torturadas, brutalmente assassinadas por aquilo que estavam defendendo. Então, mas não tem sentido, né? Porque, por exemplo, a pessoa que é do LGBT defendeu o Hamas. Ninguém passou lá avisando que se o Hamas... Qual é o sentido? O professor, qual é o sentido governasse disso? Onde elas moravam. O que justifica? A base espiritual. É isso exatamente que eu ia falar. Se me permite até dar não contraponto, uma ilustração. Se olharmos na história bíblica e não bíblica, quando o mal quer se juntar para um objetivo comum, ele se junta. Vou pegar o exemplo bíblico para começar. Saduceus e fariseus, hoje a gente coloca tudo num pacote só, mas nos tempos do segundo templo, não se bicavam. Fariseu e saduceu era colocar quase que... São teologias diferentes. Corintiano não sei se estou dando o exemplo certo, corintiano e palmeirense, ali a torcida não dá nem para ficar junto no estádio, tem que separar porque senão vai dar briga. Mas quando foi para condenar Jesus, os dois abraçaram lá. Até zelotas estavam no meio ali, porque eles também odiavam os zelotas. E eu tenho uma opinião comigo, não vou explicitá-la aqui por causa do assunto e do tempo, mas eu acredito para mim que tanto Barrabás como os dois ladrões na cruz eram de movimento zelota. O Barrabás é uma chance bem grande. Exatamente. E para mim, como eram duas cruzes, que os dois faziam parte que ele fala que ele era o chefe dos salteadores do Evangelho de João. Então, é só uma digressão aqui. Eu acho que Barrabás deveria ser o chefe, ele mais dois foram apanhados, 2 guerrilheiros, 2 zelotas. Então, eu tô falando de 3 movimentos completamente antagônicos, zelotas, e os 3 se juntaram. Tanto é que os 2 que se juntaram para libertar o terceiro só pelo prazer de ver Jesus crucificado. Saindo da história bíblica para dar um exemplo fora. Na época de Sócrates, você tinha também uma outra ruptura muito grande entre sofistas e poetas. Porque o sofista era o filósofo que queria destruir a poesia com todos os seus malefícios. E o poeta era aquele que queria manter o establishment contra os filósofos. E quando Sócrates vai ser condenado a tomar cicuta, os dois advogados de acusação dele, um era poeta, o outro era sofista. Ou seja... Mas aí se juntam. Então o diabo, ele consegue regimentar. Então é estranho, concordo, mas não é surpreendente que você veja grupos antagônicos se juntando. E se me permitem dar até uma visão escatológica, quando o anticristo dominar, seja ele quem for, porque eu sei que há teologias diferentes, uma coisa nós concordamos, independente de quem seja o anticristo na visão de cada um. Por onde vem. Por onde que vem. Ele vai unificar o mundo. Porque a Bíblia não fala que o anticristo será um regional. Fala assim, a terra se maravilhou seguindo a besta e falando quem é semelhante a ela e quem não puder comprar nem vender, será apenas os que não têm a marca dela, os outros todos terão. Então o diabo consegue essa faceta. Eu acredito até comigo, isso aqui não é bíblico não, tá? É só se eu estiver errado, eu acredito que nem os anjos, os demônios do diabo, eles são unidos no sentido que o povo de Deus deve ser unido, porque a união é um fruto do espírito. Os demônios não têm espírito. Então, como é que os demônios se articulam? Eu não acredito que eles são unidos como nós somos unidos em Cristo. Eu acho que eles se odeiam, mas se unem apenas no propósito como esses exemplos bíblicos que demos.